O vereador William Machado questionou durante a sessão da Câmara Municipal de Pato Branco o modo com que o Executivo está conduzindo as licitações no município. William Machado iniciou seu pronunciamento no grande expediente, citando a tomada de preços que trata da contratação de serviços para a elaboração de um plano de gestão integrada para a arborização urbana de Pato Branco. Para o vereador, o tipo de licitação escolhida, melhor preço global, não é adequado para esse tipo de trabalho. De uma licitação sobre o plano, na elaboração do plano de gestão integrada para a arborização urbana de Pato Branco. Um trabalho extremamente técnico, não somente voltado à questão das espécies, das configurações e da escolha das espécies relativo à situação de paisagem, à situação dos espaços públicos, à situação de fiação, enfim, um trabalho de alta qualificação multidisciplinar. Esse processo começou lá atrás com insucesso, que foi quando o pessoal da Universidade Estadual de Maringá ganhou o processo de licitação, recebeu um determinado valor, mas não veio realizar o trabalho. Então o Executivo, parece-me que entrou com um procedimento jurídico, arguindo a devolução dos recursos. Mas o que me chama a atenção, antes de trabalhar novamente a cronologia desse processo, desse plano, é que, na realidade, o Executivo fez a opção por tratar-se pelo menor preço global. Ora, tratando-se de uma matéria que tem um alto nível de qualificação e interpretação, não é possível trazer esse tipo de plano pelo menor preço. Menor preço, na linguagem da engenharia, nosso presidente sabe muito bem, muitas vezes significa o quê? Menor qualidade na execução do trabalho. A nossa lei 8.666 de licitações traz no seu artigo 46 que os tipos de licitação de melhor técnica ou técnica e preço serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento, e de engenharia consultiva em geral, e, em particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos, ressalvado o disposto no parágrafo 4º do artigo anterior. Então, quando você... E o parágrafo 1º, evidentemente, ele traz todo o roteiro administrativo quando você exercita a característica do processo de licitação pela melhor técnica. Ou seja, quando se abre o envelope, não se busca o menor preço. Se busca o quê? A análise da qualificação técnica da proposta que traz em si um acervo, mas um acervo compatível com a amplitude do trabalho. Não adianta pegarmos o acervo, nada contra, de um município pequeno, e que, sem as características de dificuldades, por exemplo, de expansão de rua, que é a nossa dificuldade em Pato Branco, e também da restrição dos espaços públicos que nós temos aqui em Pato Branco, e querer transportar aquela visão para a nossa paisagem, porque nós temos várias paisagens, paisagem central, paisagem dos bairros, paisagem dos bairros mais periféricos, paisagem dos bairros mais novos, enfim, é um componente de avaliação de paisagem diferenciado. Então, a avaliação que se faz é uma avaliação voltada para a capacitação e a experiência de quem apresenta a proposta, né? Metodologia, organização, tecnologia, quais os recursos de materiais a serem utilizados nos trabalhos, né? Quem faz parte dessa equipe, dessa empresa que ganhou, porque vir aqui apresentar um projeto com apenas um profissional com essa complexidade, já é um indicativo de dificuldade na aplicabilidade e no entendimento, na interpretação do que seria melhor ou mais adaptável com relação àquele espaço público.
Quando se classifica, então, essas propostas por esse critério técnico de avaliação, e aí sim, parte para um segundo pressuposto, se for melhor técnico e preço, que eu acho que é adequada, para fazer a avaliação dos custos do valor na elaboração dessa proposta. Evidentemente, embora seja um pouco mais difícil e talvez o executivo deva se fartar na avaliação dessas propostas com a equipe um pouco mais qualificada, mas se não existir nos quadros da prefeitura, eu acredito que deve existir, contrate-se alguns especialistas para fazer a avaliação e o acompanhamento disso, relativamente a isso, para que se tenhamos sucesso nisso. Então veja bem, voltando agora à discussão do histórico da questão. Pegamos a universidade não apareceu, não sei porquê. Nós vamos ter que ver aí, vou fazer um requerimento, por que não vieram, se o preço era muito baixo, o que aconteceu, não se interessaram, etc. Aí, fizeram uma tomada de preço, número 7 de 2012, processo número 99 de 2012, a modalidade foi, sob o nosso ponto de vista errado, menor preço global. Então, em 4 de abril, às 9 horas, então foi aberto. Aí uma empresa participou, somente uma empresa participou da etapa licitatória e houve complicações com a documentação pelo setor de licitações, fazendo com que ocorresse uma etapa nova do processo. E aí, nessas complicações, eu entendo que se tem um edital, e o edital tem um rito de apresentação de documentos, não tem que ter complicação. Se os documentos não estão ok, não deu proposta. Licitação vazia. Ora, se recebe a documentação e posteriormente avalia que tem algum tipo de questionamento com relação ao documento, não deveria de ter aceito a abertura do processo de licitação. Mas aí abriram outro, que está em vigor, a tomada de preço número 16 de 2012, o processo número 166 de 2012, também pela modalidade do menor preço. E aí surgiram 4 empresas. 2 foram descaracterizadas em função da apresentação documental, uma está trabalhando com abertura de prazo recursal, e até o dia 1 de junho de 2012, deve-se decidir quem vai ganhar a licitação ou não. Então, o que nós fizemos para que se corrija isso? Fizemos um indicativo ao Executivo que abra um processo de licitação pela melhor técnica e preço, que é a essência do trabalho de planejamento. Tem um componente intelectual e um componente complexo de engenharia que vai permitir, com maior grau de certeza, a escolha da empresa que vai fazer a elaboração desse plano, que se abandone essa questão do menor preço. Segundo, nós solicitamos via requerimento o comparecimento a essa casa em regime de urgência, em função do tempo, da responsável pelo setor de licitação, para que ela venha aqui explicar o que aconteceu na primeira, da Universidade Estadual de Maringá, o que aconteceu na segunda, que ganhou uma empresa, se não me falha a memória da cidade, e como é que está essa situação da terceira. Por quê? Porque nós queremos que seja executado um bom trabalho com relação ao nosso município. Nós queremos que o nosso dinheiro público seja investido num processo de licitação de equipes que trabalham com capacidade. Já temos um problema aí, vereador Biruba, de discussão no projeto das enchentes lá, se a barragem é de 35, se é de 62, se é de 15, se é de 12. E nós vamos ter que afinar um pouquinho mais aí para trabalharmos com a segurança da máxima enchente em 1000 anos. Então já suscitou essa dúvida. Nós vamos ter que reunir novamente a equipe que fez o projeto, a equipe da prefeitura, para que nós possamos então fazer essa verificação. Fica então essa manifestação para uma análise e reflexão, e espero e peço aqui ao nobre líder do governo e o assessor parlamentar do Executivo Municipal, que, se possível, quarta-feira, já
traga aqui a responsável pelo setor de licitação e tome uma medida cautelar para que seja suspenso esse tipo de modalidade por menor preço e que se abre um outro processo por qualidade, qualificação técnica e o menor preço. Seria isso, senhor presidente.